esta é a melhor hora. São João, capítulo 14, verso 12. Vamos a esta leitura e agradecer vocês que estão aqui e também o povo que tem paciência de nos ouvir através da internet, aí por todo o Brasil e em Portugal, alguns na África, Estados Unidos, estão ouvindo. Mas o nosso interesse mesmo é fazer mais claro o que o profeta disse: não aumentar nem diminuir. Se não falar, estamos diminuindo. Se der uma revelação que ele não deu, estamos aumentando. Então, só podemos falar o que ele falou, certo? Este é o pão para hoje. São João 14, 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Grande Criador, nós temos a oportunidade de meditar mais um pouquinho em sua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê graça para isso, para podermos entender o que já foi revelado. Se estivéssemos aqui revelando alguma coisa, Senhor, estaríamos aumentando. Mas estamos aqui recebendo o que foi revelado. O sétimo anjo já revelou. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bran, homem-deus. Eu sei que a gente já tem falado nisto, até não é para assustar ninguém, não é? Se não tivéssemos falado, poderia causar um susto, mas não, nem susto causa. Bran, homem-deus. Não é Bran, homem e Deus. Bran, homem, Deus. Isto é o alimento que o irmão Brana deu, como falávamos ontem, e não falou que era ele. Ele deu aquilo e não disse, sou eu. Agora, se nós não descobrimos que foi ele, não temos a luz. Nos dias de Abraão, aqueles três que apareceram na tenda, representados 3 homens nos Estados Unidos, ora Gran e Bran. Eram 3 homens que estavam ali representados. 2 anjos e Deus. Tem muitos que gostam dos anjos, mas não gostam de Deus. Falam muito no nome dos anjos, mas não gostam de falar no nome de Deus. Em cada tempo, Deus se manifesta e te dá algo. Poderia alguém fazer mais do que Jesus fez? Jesus falou que tinha. Certo? Ele mesmo falou. Então, se tem, vamos procurar. Vamos ver se nós achamos. Se você procura em mim, você não acha nada. Não fiz nada porque eu não faço nada. Tudo que prego não é meu. É do irmão Brana. Então, a gente não faz nada. Mas teve um que veio e fez. Tem gente que quer lutar no seu ministério para fazer igual o irmão Brana, porque o irmão Brana foi o Elias, então eu tenho que ser o Eliseu, eu tenho que fazer, quer dizer, eu tenho que fazer o dobro do irmão Brana. Não posso. É um trabalho em vão. Eu tenho que crer no que Deus fez. A gente quer fazer mais, a gente quer personalismo. Quer que os outros nos posicionem como alguma coisa. Mas não é isso que Deus quer.
Deus quer é que nós reconheçamos o que Ele fez. Quando você reconhece o que foi feito no Calvário, você não espera em mais nenhum homem. Você já diz, olha, Deus, Jesus, homem, Deus. Começa por aí. Jesus, homem, Deus. E se você não ver isso lá, você não vai ver aqui. Tem que ver lá atrás primeiro. Jesus, homem e Deus. Muitos veem só Jesus, homem. Mas irmão Branham não pregou assim. Irmão Branham pregou Jesus, homem, Deus. Ele era Deus. Ele é Deus. E hoje ele é Deus em outra forma. Aí Deus tem suas formas, seus morfes. Deus, Jesus. Deus nos mensageiros. Deus, Branham. E Deus na igreja hoje, no corpo. Certo? Então você tem que só ver Deus ir trabalhando, Deus operando. É só você dar o corpo, empresta seu corpo para Ele, como Maria emprestou, empresta seu corpo para Ele, Ele põe a semente lá dentro. Você não tem que preocupar com mais nada, porque a semente tem seu processo, tem seu tempo, que ela venha nascer, crescer e produzir fruto. Agora estamos no tempo de produzir o fruto dos selos, dos trovões, do novo nome. É tempo, porque a semente já foi plantada. Branham morreu, Branham é semente, já foi plantada. E agora, para mim, nasceu. Por volta de 2000, nasceu. Cresce. E é tempo de fruto agora. Dar fruto. As pessoas pensam, dar fruto eu vou ter que curar enfermo igual a Branham curou, ressuscitar morte igual a Branham ressuscitou. Você tem que procurar a Bíblia para você fazer o que a Bíblia diz, não é o que você pensa. Não é a sua visão acerca do que você tem que fazer, é a visão de Deus. Então, o que Deus diz que é para nós fazer é só comer o livrinho. Você come o livrinho, o livro é semente outra vez. Aí vai nascer, vai crescer e vai dar fruto. Mas se você come qualquer outro livro, não é o livro revelado. Se não come o livro revelado, vai dar o quê? Você comer um livro cerrado, não vai dar nada. O livro agora que você come, a esposa de Cristo comeu um livro já revelado, aberto. Aí ela comeu, tem liberdade de produzir o quê? Um livro fechado? Não, cada semente produz segundo sua espécie. As eras comeram um livro fechado. Produziu 7 eras, livro cerrado. Mas Deus veio em morfe, em carne, em Branham e abriu o livro. Você sabe que foi o cordeiro abriu. Desceu em forma de espada nas mãos do irmão Branham. E o irmão Branham diz, sabemos que aquela espada, mais tarde ficamos sabendo que aquela espada é a palavra de Deus. Então, estava ali o livro na mão do homem. O livro na mão do homem, não importa. Eu não caindo. Certo? Vamos firme. Deus nos dê graça. Então, é ver o processo da semente. O crente, se você come essa mensagem, não resulta em nada. Você não está comendo semente, está comendo bagaço. Se você comer semente, vai ter que resultar. A semente, para ela produzir, para ela nascer, ela tem que morrer. Então, você comeu a semente, ela morreu. Aí ela nasceu, aí ela começa a crescer e ela vai produzir. Tem gente que não come a mensagem que é a semente do profeta é 7 trovões revelados dentro dos 7 selos. Certo? Os 7 trovões está dentro dos 7 selos, diz o profeta, revelado ali dentro. Então você comeu, você vai ter que produzir. Não tem jeito de comer uma semente dessa e não produzir.
A igreja tem que ser estéril. Uma igreja que o homem tem semente, que é a mulher. A mulher tem um ventre, um terreno. O marido tem semente, joga a semente lá dentro, vai nascer um menino mesmo, não vai nascer macaco, não vai nascer cachorro, vai nascer um menino. Foi a semente do homem que foi lançado lá dentro. E ela tem um ventre que não é estéril. A graça de Deus veio sobre nós como veio sobre Sara, de termos um ventre estéril para um tempo que não era da promessa. Mas no dia da promessa o ventre abriu. E esteve tão perigoso que Abraão expôs um ventre aberto para o rei. Ali estava perigoso. Porque houve transformação, e quando houve transformação em Sarai passou para Sara. Abrão passou a Abraão. E agora vão a Gerar entre os filisteus, tem necessidade, vamos para lá. Eu vou dizer que eu sou seu irmão e você diz que você é minha irmã. O perigo estava ali agora. Parece que Abraão não percebeu que aquele ventre era fértil. Ele expõe a mulher na mão de um outro homem, agora ela gera. Ah, se Deus não entra em cena. Você pode ver que não tem cuidado do homem. O Abraão aponta para os ministros. O Abraão não cuidou. Quem cuidou foi Deus. Você pode notar aí, quem cuidou foi Deus. Deus cuidou daquela semente, Deus cuidou daquela igreja, Sara, e que fez até o rei dormir. E isso daí falando normalmente, ainda que uma classe mista, mas olha como uma menina nova, e ele vai para a cama, ele não dorme. Ele vai ter que colocar sua semente lá. Mas a hora que ele fez a oração, o irmão Branco diz, ele é um rei justo, ajoelhou na beira da cama, orou a Deus, deitou e apagou. Deitou e dormiu. Com a menina nova de 90 anos. Mas quando ele olhou para ela, ela tinha 18. E ele dormiu. E sonhou, você é um homem morto. É isso que o irmão Brana diz, Abraão restaurado. Ele diz, eu teria uma melhor chance se eu chegasse, não vai fazer isso não, ele está só explicando. Se eu chegasse diante de Deus, casado com 3 ou 5 mulheres, do que se eu saísse com a mulher que tem marido. Está mostrando que o homem que sai com uma mulher que tem marido, ele é sem chance diante de Deus. Agora, do outro lado, esse espírito está pegando até em pastores. O irmão Brana falou, se sair com 3, com 5, aí eles arrumam também. O irmão Brana está dando uma explicação, não é para você fazer, não. Ele não está mandando fazer. Aí eles querem, eu vou ter chance, então você vai ver se vai ter. Ele estava dizendo que teria uma maior chance. Mas você, depois que fica sabendo que não deve fazer, que só de olhar para uma mulher já cometeu adultério, você vai arrumar 2, 3, 4, 5. O homem teria que entender, não dá para tratar nenhuma. Para tratar de uma mulher, tem hora que ela tem que fazer alguma coisa em casa, trabalhar no vizinho, fazer alguma coisa, para ajudar a sustentar alguma coisa, hoje que a coisa está feia. Não é falar mal dos homens não, mas que a coisa não está boa, não. Você vai ver para muitos aí que não está fácil. E depois eles querem ser homens só daquele lado. Do lado moral, não são. Do lado de tratar, não são. Do lado de amor para aquela mulher, não são. Só são homens para sexo.
Então nós temos que mudar. Tem que mudar. Tem que ver isso daí. Por isso, Deus adormeceu o rei. Dorme. Sonha. Deu até sonho para ele. Você está dormindo com uma mulher que tem marido. Mas o senhor sabe que eu sou justo. Ela disse que é a irmã dele. Sim, vai lá, entrega a mulher para ele. Ele é meu profeta. Além dele ter errado, de ter mentido para você, mas nem a sua oração eu escuto. Fala para ele orar para você. Ele vai orar para você. Se você quiser, a hora que Sara entrou ali, irmão, as mulheres, as concubinas, tudo fechou o ventre, a madre. E Sara com a madre aberta. O gado fechou a madre. A Bíblia diz tudo. Fechou a madre, nada ia gerar ali. Ia ser um reino improdutivo. Agora, fala para Abraão orar para você. Isso é bom demais. Ele tinha que ser humilde agora e chegar perto de Abraão. Abraão, eu vim entregar sua mulher. Agora, ora para mim e para as minhas mulheres, que lá tinha muitas mulheres, e para o povo, e para o meu gado, ore para tudo, para voltar a gerar, porque fui praguejado. Deitei com uma mulher que tem marido, e eu não sabia. Sincero, ele não sabia. Mas aqui, Abraão também devia ser humilde agora, meu Deus. E eu falei que ela era minha irmã, ele não tem culpa. Eu que falei. Ela também confirmou. E Deus guardou para que a semente do rei não entrasse naquele ventre, porque a promessa era Sara ia produzir, mas tinha que ser de Abraão. Quando Sara facilitou a coisa e deu a empregada, a bela Agar para Abraão, o que produziu? Um inconvertível. O que a igreja muitas vezes está produzindo é inconvertíveis. São Ismaéis que a igreja está produzindo, porque a igreja não é a Sara, ela é uma Agar, ela é uma denominação, mas está dentro da casa de Abraão. É a serva, é a empregada. E ela dá o ventre. E Abraão põe semente, Brana põe semente no ventre desta Agar da mensagem. Por quê? Porque a Sara não deu para crer que o menino viria através dela. Aí deu a empregada, a serva. E traz esse monte de ismaelitas dentro da mensagem, inconvertíveis, não converte a trovões, não converte a selos, não converte a novo nome. São Ismaéis, dentro da mensagem. Não pense agora, irmãos, no povo lá de fora. O problema está dentro da casa de Abraão. Estava ali dentro. O problema não está fora da mensagem, está dentro da mensagem de Brana. Os irmãos, as igrejas, os ministros que deram o ventre para poder gerar uma semente de Brana, mas não aceita os selos. Não é a promessa, não é a revelação, não é Apocalipse 10. Muitos não creem nem em Apocalipse 10. Espero que Mombrana vá ressuscitar para ser ainda Apocalipse 10. Isso já foi. Eles são iguais os judeus, que estão esperando o Messias, e o Messias não vai vir mais. Eles dizem, mas o Messias tem que vir. Quando o Messias vier para eles, não vai ser aquele Messias, porque Deus não faz duas vezes. É uma vez só. Ele veio como Messias para os judeus lá atrás, eles rejeitaram. Você pensa que ele virá aquele mesmo aí? Não. Aí eles vão esperar, aparece um outro homem. Deus está operando através de um outro homem
entre os judeus, era como os gentios, nós estávamos esperando Cristo. Veio Brana. Hoje está todo mundo com a cabeça virada, não sabe o que fazer. E o próprio irmão Brana mostrou que se Jesus viesse hoje, conforme Hoffman pintou, com as mãos sangrando, eu não o aceitaria, eu não o receberia. Então essa hora que a gente vive é uma hora de perigo. A igreja não pode, o crente não pode ficar, é difícil, ele não pode estar em contato com outra semente. Você que já abriu a madre, abriu o entendimento, abriu o coração, a revelação chegou, abriu. Antes éramos fechados, éramos estéreis. Porque nós éramos Sarai. Mas agora somos Sara. O ventre abriu. A mente abriu, o coração abriu, os selos foram revelados, os olhos abriram. Você olha na mensagem, você vê. Não é questão de eu mostrar mais, agora você vê, está aí dentro da mensagem. Porque os seus olhos abriram. Você agora é Sara, mudou de nome. Não é Sarai, não é contenciosa, é princesa. Houve uma mudança, por isso você deve agora resguardar esse ventre mente, esse ventre coração, esse ventre fé. Não vai entrar outra semente, só da promessa, só a revelação do trovão, só a revelação dos selos, só a revelação do novo nome. É a semente, é a promessa que não gerou em Paulo, que não gerou Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Porque a igreja estava estéril, não gerou na primeira e segunda etapa do irmão Brana, porque a igreja estava estéril. Mas na terceira etapa do irmão Brana, ela mudou, o ventre abriu, houve luz, luz do entardecer, a revelação chegou para a igreja. Se isso não bastar para nós, nada mais vai funcionar. Você tem que ver estas coisas em ordem já na sua vida. Não abriu ainda a madre, a mente, o coração, os olhos. Não abriu, está fechado ainda. Sarai, contenciosa. Contenciosa contra os selos, contra a revelação, contra o novo nome. Sarai. Então gera através de Agar, você não tem capacidade. Dá uma escrava, dá um pensamento denominacional, gera nele, gera nesses olhos cegos seus. Mas se chegou a luz, se abriu os olhos, abriu a madre, abriu o coração, gera a semente de Apocalipse 10. Deixa essa semente entrar. E se essa semente entra, ela tem que produzir trovões, novo nome. Porque a semente, ela morre lá dentro mesmo. Tem que morrer, porque ela tem que nascer. Ela tem que crescer. Está crescendo, está produzindo. Aleluia. Então, não tem jeito de você perder isto nesta hora. A gente não tem tempo de falar tudo, mas pelo menos um pouquinho eu preciso falar com vocês, pelo menos um pouquinho. Ler. Qualquer pregador nessa mensagem tem capacidade de pregar sem ler. O problema do pregador é se ele tem capacidade. Muitos pregadores, você acha que é uma grande coisa porque chega sem nenhum livro. Tem capacidade. Depois que você estudou, depois que recebeu algo, você vai e entrega. Mas eu gosto muito de dizer, a Brana está falando aqui, ó, é ele. Não sou eu não, é ele. Tudo coisa conhecida que eu vou te dar. 239 e 240. Fazer um paralelo dos dias de Abraão com nossos dias. 2 anjos e Deus na casa de Abraão. 2 anjos e Deus nos Estados Unidos. 2 anjos e Deus. Se você não ver isso,
Você não tem luz. Observe a condição em que Sodoma se encontrava nesse dia. Observe a condição da igreja hoje em dia. Note o que sucedeu a Abraão, ao escolhido. Note o que sucedeu a Ló e aqueles ali embaixo em Sodoma. Observe a Billy Graham e a Oral Roberts. E a eles ali embaixo, entre essas denominações. Observe a igreja escolhida. Abraão tirado para fora. Observe que classe de sinal, o próprio Jesus, o Deus encarnado, ali parado em carne humana. Tem coisas que as pessoas tropeçam, mas elas deveriam ver. Foi Brana que falou. Brana estava falando lá do tempo de Abraão e falando dos Estados Unidos. Aí ele falou, o próprio Jesus. Brana, ele disse que... Ele não falou Brana, mas você não entende isso? Não dá para você entender o que ele está falando? Está falando Billy Graham, Oral Roberts. Observe a igreja escolhida. Abraão, tirado para fora. Observe que classe de sinal. Essa igreja escolhida, tirada para fora. Fora de Billy Graham. Fora dos pentecostais, Oral Roberts. Olha essa igreja. Que classe de sinal? O próprio Jesus, o Deus encarnado, ali parado em carne humana. O próprio Jesus. Eu falo, Brana não é Jesus. Brana está dizendo que esse homem era o próprio Jesus, parado ali em carne humana. Só que a carne humana chamava Brana. Mas era o próprio Jesus ali parado naquela carne humana. Brana, homem-deus. Jesus, homem-deus. Mas tem dois deuses, pastor? O que é isso? Não, tem manifestações. É por isso que as pessoas tropeçam e dizem que é Santíssima Trindade, dizem que é dualidade. Não, homem-deus é a manifestação do dia. Aquele Deus voltou a espírito e veio em carne outra vez em Brana. Apareceu para Saulo no caminho de Damasco como uma coluna de fogo e agora desce nos dias de Brana numa carne humana. Olha ele aí. 240, a união invisível da noiva. Escuta, com respeito a esse próprio Jesus, Deus encarnado, ele diz, você diz, esse era um anjo. A Bíblia diz que foi Deus. Senhor, Deus, Elohim, ali parado em carne humana. Senhor, Brana, Senhor, Deus, Elohim, parado em carne humana. O povo tem que amolecer o coração, o eleito vai entender isso. O eleito, esse daqui é semente. Você não entendeu? Deixa, mas planta, entra. Entra, daqui a pouco ela morre lá dentro e estoura e sai uma folhinha, duas folhinhas. Daqui a pouco ela sai um caniço, daqui a pouco ela dá um cacho. É hora dessa produção, mas deixa ela entrar. Deixa a semente entrar. Isso aqui é verdade, isso não é interpretação, não. Brana não podia dizer o que era sétimo selo, porque era ele. Brana não podia dizer quem era a vinda do Senhor, o Cristo que veio, que era ele. Deus encarnado era ele. Jesus encarnado era ele. Ali Jesus não chamava Jesus. Ele dizia o Deus encarnado. E como que esse Deus encarnado, esse Jesus encarnado, como ele chamava, ele tinha novo nome. Quando ele parou encarnado, era Brana. Tudo isso daqui é só leitinho. E os outros dizem que caroço. 160, qual é a atração sobre a montanha? Abraão viu muitos sinais. Eu gosto de ler Abraão. Mas lá veio o tempo quando Abraão viu o seu último sinal. Abraão, os ministros. Sara, a igreja. Elohim, Brana. Tem que guardar isso, gente.
Você tem que ver a Bíblia do jeito que ela é. E como o profeta pregou bem, antes de Sodoma fosse queimada. E aquilo foi Deus manifestado na forma de um homem. Foi Deus manifestado na forma de Brana. Na forma de um homem. Brana, homem, Deus. Deus manifestado na forma de Brana, que é um homem. Crê você nisto? Acho que o irmão Brana ficava com vontade que os outros soubessem. Queria que você soubesse. Crê você nisso? Disse Jesus que isto se repetiria. Vocês podem ver a repetição do que aconteceu lá debaixo do carvalho, na casa de Abraão. Pode ver isso em Jesus. Pode ver isso agora nos Estados Unidos. Você pode ver esse Deus agora no corpo chamado igreja. É pesado também. Mas no corpo chamado igreja não pode ter mais do que uma mensagem. Mais do que um cabeça naquela hora que está mostrando para a igreja, não pode ter, porque Deus não tem duas cabeças, três, Deus não é dualista, Deus não é trinitário. Deus é um. Se ele não é um como o seu dedo, ele também não é dois. Aí você tem que saber que ele é um e suas manifestações. E agora tem que ter um que mostre isso para o corpo. O corpo tem que escutar um. Sua mulher tem que escutar você. Se a sua mulher escuta você e o marido da vizinha, ela é uma adúltera. Ela tem que escutar você, você é o marido. Por mais que você seja um marido ruim, ela casou errado, o que vai fazer? Tem que escutar você. Agora essa igreja casou com Cristo, ele é o marido bom, e Cristo é Brana. Quando a igreja casou com Cristo com nome gentil. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Um gentil levará o seu nome. Um gentil. E esse gentil foi Brana que levou o nome. Por que agora é um gentil? Porque o novo nome é gentil. Quando ele veio com o nome Jesus, Yeshua era entre os judeus. Mas agora ele viria no tempo do casamento e a igreja receberia o seu nome. E não era o nome Jesus. É uma igreja gentia, e um gentil levará o seu nome. Parágrafo 100 de Jeová Jireh, terceira parte. É o irmão Brana falando, só que ele não pode explicar. Era para nós explicar isso para o povo. Tinha que ter alguém para explicar isso. Não pode ter 2, 3 cabeças explicando essas coisas. Não dá certo. Você pode ver que um explica uma terceira etapa sem trovões revelados, uma terceira etapa sem o último eleito ter entrado. Eles pregam uma terceira etapa sem novo nome. Não é terceira etapa. Isso é livro fechado. Agora o livro está aberto. E se o livro foi aberto, a mente de Brana foi aberta, o coração de Brana foi aberto. Ele diz, você sabe o que eu sei que são os 7 trovões. Agora a igreja tem que saber a mesma coisa. Vocês sabem que eu sei o que são os 7 trovões. Aquilo desceu para você, a semente explodiu e agora brotou, nasceu, cresceu. Quem pode segurar isso mais? Ou eles pensam que murmurações deles vão atrapalhar nós? Não. Ou eles pensam que chamar eu de diabo que vai atrapalhar. Não atrapalhou Jesus, não atrapalhou Brana, vai atrapalhar eu. Ou eles pensam que, porque eles são a maioria e eles não vão cooperar, que vai nos atrapalhar. Não, ninguém cooperou com Jesus, ninguém cooperou com Brana. Brana reclamou isso no final. Ninguém cooperou, largou ele sozinho, ele sentiu-se num deserto. Ele diz, mas um dia Deus me tirará desse deserto. Depois de revelar os selos ainda. Brana sentiu no deserto, porque os grandes amigos, eu queria até saber se esses amigos que hoje Brana tem, se eles estavam sendo amigos de Brana de 63 a 65. Eu estou sentindo que muitos deles tornaram amigos de Brana depois que Brana morreu. Mas no tempo que Brana estava vivo, eu não conheço esse povo, não conheço, mas eu queria mexer com a consciência deles. Você era amigo de Brana de 63 a 65, ou você foi amigo de Brana até 63,
E depois, até 65, não deu nada. Aí, Brana morreu. Aí você começa a ler os livros para poder apresentar para ser alguém para os outros. Aí vem dizer que esteve com Brana. Tem gente que esteve com Brana no Monte Pôr do Sol e não sabe da vinda do Senhor. Esteve com Brana no Monte Pôr do Sol e não sabe do novo nome. Bom, então eu acho melhor não ter estado com Brana do jeito que eles estiveram. Eu estive como semente em Brana. Você esteve como semente lá em Brana. Não é como carne, não. Como semente, porque Deus não trata mais pela via da carne, Ele trata agora pela via da revelação. Aleluia. Disse Jesus que isso se repetiria. Tem mais coisas, deixei passando aqui rápido para vocês. 141, Cristo é revelado em sua própria palavra. Então ele foi feito verdadeiramente carne humana e habitou no nosso meio na pessoa de Jesus Cristo, ele mesmo, nascido da Virgem Maria. Ele veio daquela forma para que então ele pudesse morrer e voltou ao céu. Agora, nestes últimos dias, ele tem prometido manifestar a si mesmo na plenitude outra vez de sua carne em espírito. Na plenitude, outra vez, de sua carne em espírito. Vem, pois como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Agora veja Sodoma, como ela está. O que aconteceu? E Jesus Cristo manifestado corporalmente na sua igreja hoje, fazendo as mesmas coisas. E você tem que ver que não era o povo que estava fazendo. Jesus Cristo estava manifestado em sua igreja, porque quem creu no ministério de William Branham, Jesus Cristo estava parado ali em carne humana, fazendo as mesmas obras. Vem, as mesmas obras, as mesmas coisas que ele fez no tempo todo, nunca muda. O eterno vem, e sobre a terra hoje, ele tem se manifestado nos corpos humanos, nossos corpos humanos, que ele tem chamado, e ele tem feito exatamente a mesma coisa que ele fez várias vezes. E nos tempos de sua carne sobre a terra. E está fazendo a mesma coisa hoje, porque Deus várias vezes falou aos pais através dos profetas, neste último dia, através de seu Filho, Jesus Cristo, vem o Filho sendo revelado nos últimos dias. E se você notar, quando Paulo escreveu aos Hebreus isto, Paulo estava referindo a Jesus Cristo ali atrás. Brana tomou aquela escritura e se referiu a Jesus Cristo no último dia. É isso que ele está dizendo aqui, ó. O Filho sendo revelado nos últimos dias. Deus manifestado em carne humana estabeleceu antes da destruição de Sodoma o fim do mundo gentil. Vê você isto? Aleluia. O segundo selo, me perdoe. Deixa eu ver aqui. Segundo selo, olha, tem o 101 e 102, para você ver como isso daqui é bom demais. Mas só para você notar, presta atenção. Ele está falando do HM. Vou ler a metade do parágrafo. 101, do segundo selo, primeira tradução de Goiânia. Ali é onde está pregando a igreja natural, que era o número 6. A igreja natural foi Ló, ali em Sodoma. Este indivíduo foi ali, pregou, lhe cegou com o evangelho. Mas houve um que ficou com Abraão. Abraão chamou Elohim. Conhecemos alguns ministros, vocês conhecem alguns ministros dos Estados Unidos que andou com o irmão Branham, que chama irmão Branham de Elohim? Já ouviu eles virem ao Brasil e pregarem que foi Elohim que estava em carne na terra deles? É interessante isto. Foi na terra deles, eles não viram? Branham não veio na minha terra e eu vi? Só por ler. Jesus veio na terra dos judeus, eles não viram, mataram ele. E eu só de ler a Bíblia, vi que Jesus foi aquele Messias mesmo. Você também viu? Olha a revelação, isso vai além de tudo. Mas houve um que ficou com Abraão. Abraão chamou Elohim, que é Senhor.
Quando Abraão viu que vinham 3, ele disse, meu Senhor. Você acha que irmão Branham não estava sabendo que aquilo era o ministério dele? Ele não podia falar. Mas houve um que ficou com Abraão. Abraão chamou Elohim, que é Senhor. Quando Abraão viu que haviam 3, ele disse, meu Senhor. Mas quando Ló viu que vinham 2, ele disse, meus senhores. Ali está a diferença. Vê você essa palavra trinitária, logo você pode ver a palavra dualista também. Jesus disse, como foi nos dias de Ló. O vê você, 102. Segundo selo, primeira tradução de Goiânia. Notem, houve um que veio à igreja espiritual, a noiva, Abraão, que não estava em Sodoma. E note o que ele fez. Ele não andava pregando como eles. Lhes ensinou. Ele não andava pregando como eles. Este que veio à igreja, Brana, não andava pregando como Billy Graham, como Oral Roberts, como eles em Sodoma. Não. Escuta, e note o que ele fez. Ele não andava pregando como eles, lhes ensinou. Mas eles acataram, o povo destes homens, destes anjos, acataram o ensinamento de Brana? Não. Eles estão em Sodoma, eles não dão conta de ver, eles não saem de Sodoma. Eles estão misturados. Quando não é política, é a religiosa. Quando não é do mundo, é a religiosa. Eles já nasceram para ser um político, um adversário. Mas logo lhes mostrou um sinal, operou um sinal do Messias, teve suas costas para a tenda e perguntou a Abraão, onde está tua esposa Sara? Uns poucos dias antes, seu nome também havia sido diferente, Sarai. Abraão disse, ela está na tenda detrás de ti. Então ele disse, Abraão, note o pronome pessoal, eu vou te visitar segundo a promessa que te tenho feito. Foi Deus manifesto em carne. Ele prometeu. Foi Deus manifesto em carne para Abraão, aquele Elohim. Deus manifesto em carne. Ele prometeu manifestar-se em carne outra vez nos últimos dias. Tem mais um pouquinho para mim terminar aqui. Pão da vida. Uma mulher, tem mulher petulante. Uma mulher vê o irmão Brana e diz, irmão Brana, eu acho que há somente uma coisa errada no seu ministério. Mas aquela uma coisa errada que ela achava no ministério de irmão Brana, desaprovava o ministério de irmão Brana em tudo. Uma só coisa errada. Eles falam para nós também, vocês têm uma coisa errada. É um novo nome. Essa mulher da ciência cristã diz, há somente uma coisa errada no seu ministério, que possa encontrar. Eu disse, é o quê? A mulher disse, você enaltece muito a Jesus. Você pensa que tem gente que gosta de Jesus? É da ciência cristã. Mas eles tratam Jesus apenas como um homem. Eles não viam o que Brana via em Jesus. Você enaltece muito Jesus. Eu disse, eu o quê? Ela diz, você enaltece muito, você o faz divino. Eu disse, ele é divino. E ela disse, ele era um profeta. Olha até que ponto que as pessoas chegam. Hoje também. Osmar, você está pregando que Brana era Elohim? Tem coisa errada no seu ministério. Brana era homem. Aí veio, eu quero falar, é o paralelo. Se você não fizer, você não sai bem. É isso daqui. Eu disse, ele é divino. E ela disse, ele era um profeta. Irmão Brana disse, ele era mais do que um profeta.
ele era o Deus dos profetas. Isto é correto. Ela disse, você sabe a respeito de que religião eu estou falando? Eu não quero ferir seu sentimento, disse irmão Brana. Era uma mulher da ciência cristã. Veja, porque muitos deles vêm à reunião, ficam curados, tudo bem. Mas você enaltece muito Jesus. Nosso povo vem aqui, recebe cura, mas você enaltece muito Jesus. Ela disse, bem, ele era um homem, um bom homem. Eu creio que ele era um profeta. Agora, essa frase aqui eu acho muito forte, mas o irmão Brana falou. Eu disse, ele era Deus ou o maior enganador que o mundo já teve. Ele era Deus, ele mesmo, ou o maior enganador que o mundo já teve, fazendo o que ele fez. Então hoje, quando eu leio estas coisas, que eu vejo que Brana não era só Brana, homem, eu vejo que Brana era divino também. Elohim, em carne humana. Agora eu vejo porque Brana falou, só que ele não falou, sou eu. Para mim, não precisa falar. Para mim, não precisa falar. Jesus veio e falou para a mulher samaritana. Jesus falou para o ceguinho de nascença, sou eu. Mas Brana não podia falar. É eu quem tem que saber. O eleito do último dia tem uma percepção acima de judaísmo, acima de samaritanos. O eleito tem uma percepção acima dos gentios da sua era. Você, como eleito, tem uma percepção espiritual e profética acima dos teólogos da mensagem. E tem uns que dizem, se você tiver com fulano de tal, porque ele é conhecido, ele é um teólogo, ele andou com o irmão Brana, é isso e aquilo. Então, a gente pode estar com você, mas você é um João Ninguém. Mas nos dias de Jesus foi a mesma coisa. Jesus, se tu tivesses nascido num lugar melhor, tu viesse no meio de animais. Como que a gente vai crer em ti? Se tu tivesse vindo em uma religião unida com Anás, um sacerdote, mas como que vou unir com Anás? Pergunta para ele o que eu sou. Demônio, então não tem jeito. Eu não posso unir com ele. Não posso estar na igreja dele. E vocês vão estar na igreja de quem crê que nós também somos demônios? Jesus não era de lá, não. Jesus não era. Ele não estava lá dentro. Ele estava do lado de fora. Esse povo não crê na revelação, não crê no que Brana pregou, que Brana como sétimo anjo pregou. Ele só vê Brana como um homem, como um profeta, em parte. Mas nós não. Nós vemos Brana como homem, profeta, Elohim, Deus encarnado. Jesus mesmo de pé. Num homem chamado Brana. Aí você procura, mas cadê Jesus? Jesus está aqui de pé, mas cadê ele? Aí você procurava, não achava. Você tem que olhar mais lá dentro de Brana, está lá dentro. Assim, ó. Você tem que ter os olhos abertos, o ventre aberto, para poder receber estas coisas. E eu estava pensando nisso para me encerrar. Então eu quero tomar isso daqui. O homem e Deus. Você vai ver o homem, o pescador, é como você via Jesus. Jesus chorava. A irmã Brana vai explicar aqui agora. Ele explica essa parte. Jesus chorava, aí dizia, então ele era um homem. Mas não via a hora que ele era Deus. A hora que ele disse, sai para fora. E um defunto, já de 4 dias, saiu com vida. Ele era, na verdade, um homem que chorou, mas ele era Deus. Quando diz, vem para fora. Ele era um homem dormindo no barco. Por isso que não dava para eles entendermos que aquilo era Deus. Então, o homem está dormindo. Eu já li no Velho Testamento, nosso Deus não dormita. O guarda de Israel não dormita.
Agora, olha lá, roncando. Como pode ser Deus? E era. Você quer ver como ele é Deus? Ah, mas eu estou vendo ele como homem. Espera um pouquinho. Mestre, não te dá que pereçamos. Ele levanta, tempestade para. Aquieta-te, mar. Quer ver Deus? Você viu um homem dormindo, roncando, chorando. Mas e agora, não viu Deus ainda não? Você não viu Deus parando a tempestade? Brana, tu és um pescador. Tu és um homem, um pescador. Peixinho, eu te dou vida. Brana, homem Deus. Tu és um caçador. Tu és um caçador. E lá no mato, e neve, e tempestade, tu és um caçador. Tu és um homem. Olha esse barbudo aí no mato. Tu és um caçador. Olha a tempestade, vem quebrando tudo. Para, neve. Para, vento. Deus. Brana, tu és um homem. Tu choras. Tu cansas. Tu és um homem. Tu caças, tu pescas. Tu és um homem. Isso para falar só alguma coisinha. Haja esquilo. Deus. O homem não pode criar. Brana como homem não pode criar. Jesus como homem não podia fazer nada. Ele diz, o filho não pode fazer nada de si mesmo. Mas tudo que vê o pai fazer, ele faz igualmente. Brana não podia criar esquilo, mas ele viu o pai falando para ele. Fala. Haja esquilo. Brana, homem Deus. É você ver essa operação, como Deus esteve entre os gentios. Deus deu oportunidade para judeus e samaritanos lá atrás. Judeus poucos viram, samaritanos poucos viram. Aí Deus diz, ainda tenho que fazer isso uma vez, porque eu tenho que dar oportunidade para os idólatras. Tenho que dar oportunidade para aqueles que carregam um ídolo nas costas, como o profeta pregou. Hoje tem se cumprido essa escritura. Agora tem que dar oportunidade para eles. E veio e fez a mesma coisa. Os mesmos sinais nos Estados Unidos. Ele fez os mesmos sinais. Hoje, Deus, não precisa vir aqui em Gravataí e fazer o que ele fez entre os Estados Unidos. Deus não precisa fazer aquilo, porque a promessa para hoje é outra. A promessa para aquele dia era Deus numa carne, era Deus num homem só, operando e revelando a sua palavra, manifestando em carne, trazendo Jesus, tirando ele da história. O povo sempre crendo em Jesus, mas um Jesus histórico. E agora vem, Brana, e tira Jesus da história. E você sabe o que ele estava fazendo? As obras maiores do que Jesus fez? Para tirar Jesus da história. Para mostrar para vocês, olha aqui, o próprio Jesus, o Deus encarnado, parado aí de pé. Fazendo o quê? Tirando o Jesus da história. Brana estava tirando Jesus da história. É isso a mensagem. O que nós estamos fazendo hoje é a mesma coisa. Brana virou uma história. Estamos tirando Brana da história. Brana não é uma história. Brana foi Deus em carne. Brana veio aqui e diz, Jesus não é apenas histórico. Jesus era real. Aí fez os mesmos sinais que Jesus fez e até maior. E nós viemos aqui para fazer a mesma coisa, porque Apocalipse 10, 8 a 11 é a esposa de Cristo que come esse livrinho. E está fazendo agora o que o irmão Brana fez. O quê? Não são sinais, eles estão procurando cura. E só vivem procurando cura. Eles têm uma semente pentecostal neles. Eles não têm a semente do profeta, da revelação. Nos últimos dias, Brana não veio para ser um pentecostal. Ele disse, se eu viesse na era de Laodiceia, eu estaria errado. Festa das Trombetas 54. A mensagem dele não veio para a era de Laodiceia.
E se ele fosse lá de dentro da era de Laodiceia, estaria errado. Por isso, quando ele veio, ele tirou o povo de Laodiceia. A mensagem do sétimo anjo, Apocalipse 10, era Cristo batendo na porta de Laodiceia, que é o sistema mundial de igreja. Ele estava batendo na porta. É Cristo, não estava lá dentro do sistema, estava do lado de fora, Cristo. Mas era Cristo em brana, batendo na porta. As pessoas só pregam para formar uma historinha. Olha, Jesus batendo na porta do seu coração. Não, filho. É Cristo mesmo, brana, batendo na porta da igreja mundial. Só para tirar o eleito lá de dentro. E Cristo, brana, está batendo hoje na primeira e segunda etapa para tirar o eleito lá de dentro. Não vai sair muita gente, não. Só o eleito sai e ouve. Nos dias de Jesus foi muito pouco. Nos dias de Brana também foi pouco. Pelo ministério que o irmão Brana teve, Tabernáculo Brana era pequeno. Pelo ministério que ele teve. Já pensou bem o ministério que ele teve? De curas, de ressurreições, palavra falada. Que é isso? Então, hoje é que a gente vê o que foi lá. Mas, do outro lado, você está vendo o que Jesus é aqui? Você viu que ele foi. Você viu? Você está vendo, essa mensagem não é à toa. Se você está entendendo, ela é para você. Talvez não é nem para sua esposa, para o seu esposo. Talvez não é nem para os seus filhos. Não é para o seu pastor. É só para você. E você peleja querendo trazer mais gente e ninguém vem. Você luta, eu quero todo mundo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Terceira etapa é eu, a semente, servirei o Senhor. A minha casa, se não for semente, não vai me atrapalhar. Bagaço, casca, grãozinho xoxo. Oh, mas é seu filho, é sua filha. Não importa o que eu vou fazer. Se é meu filho, se é minha filha, o que vou fazer? Se não tem semente. Tem que ter semente, tem que ter vontade, tem que deixar isso aqui explodir lá dentro. Isso tem que fazer bem para eles, como faz bem para mim. Jesus tinha que vir. Todos vocês judeus vão pertencer ao meu ministério, porque eu vim para vocês. Vamos lá, vai entrando. O que é isso? Arrumou uma dúzia e ainda tinha um diabo no meio. Arrumou mais 70... E depois ele diz, tem gente demais. É muito ministro que gosta de ser bajulado. Oh, você fez isso, você fez isso. Oh, muito obrigado. Você está fazendo um grande trabalho. É muito bom. Você faz programa de rádio. Muito obrigado. Isso é bom demais. Se você não comer minha carne e não beber meu sangue, não tem vida. Ó, 70 foram embora. Eles gostam de estar na reunião, mas quando você os lambe, ele gosta de estar com você, você lisa, coça. Mas dá uma mensagem para ele. Deus hoje é brana. E agora, tira a brana da história. Tira, deixa ele ficar claro em você. Você serve Deus, Deus num homem, agora Deus em você. Aquele Deus que esteve em Brana, agora está em você. Você que representa, Brana representava a Deus nos Estados Unidos, no Brasil, sou eu, você. Nós representamos Deus agora em carne como esposa dele. Não precisa nos chaleirar. Não sei se vocês entendem esse idioma louco meu, sabe? Sei. Não precisa. Oh, mas nós só ficamos um com o outro. É você, muito obrigado. Você é uma benção. Né? Você é um grande homem. O pastor falou, o doutor Rogério. Oh. Aí o baixinho chegava aqui, não cabia dentro do paletó. Se o paletó está grande para ele, já... Não, meus irmãos, não é isso. Não é por alguém falar de nós, nos bajular. Não. Você vem aqui, pastor, não fala o meu nome, sempre fala o nome do fulano, Beltrano. Parece que eu não existo nessa igreja. Esquece disso, rapaz, esquece disso.
Ninguém precisa falar seu nome, não. Você já tem um nome. Você já sabe. Você faz parte de um corpo. Agora, fica aqui o dedinho, dizendo, eu quero enxergar. Não, você não enxerga. O que enxerga é o olho. Você é um dedo. Você é uma mão. Você tem que saber o seu lugar. Reconheça seu lugar. Se o dedinho tivesse aqui, estava atrapalhando. Cada um no seu lugar. E tem irmão que é só uma unhinha. E talvez aquela unhinha que já bateu em muita pedra. Está bem machucada. Quase não aparece. Os outros olham assim, que unha feia que você tem. Talvez a gente é uma unha daquela. No corpo de Cristo. Mas a gente quer que ser confie. Como é que eu diria? Perdi a palavra. Ser alguma coisa. Que alguém fala que você, que eu, que somos grandes, que fazemos algo. Não. Faz a coisa, faz normal, faz o seu trabalho. Faz o seu trabalho, vai, prega, ensina os outros, dá CD. Se não quiser dar CD, fala você mesmo. Porque tem uns que chegam, acham que tem um ministério, e já tem, então fala você mesmo, não precisa dar CD não. Já chega lá e fala, eu sou o CD. Aí eles perguntam alguma coisa para você, não está gravado aqui nesse CD. Tem que perguntar para outro CD. Não é? Tem hora que é difícil. Tem hora que é difícil. Agora, tem coisa, nem tudo nós sabemos o que foi revelado. Entende? Tem hora que eu não sei o que vai ser, como vai ser no milênio, eu não sei como vai ser novo céu, nova terra. Gente, eu tenho que me preparar para sair daqui. Eu tenho que me preparar para rapto. 7 trovões foi para preparar para rapto. O que o irmão Brano ensinou de novo céu, nova terra e de milênio, vou lá e creio. Mas nós temos muitas perguntas para nós mesmos, que nós fazemos perguntas para nós mesmos e nem nós respondemos, e vamos na Bíblia e não achamos, e vamos na mensagem não achamos, e nós fazemos pergunta para nós mesmos. Fazemos, tem hora que nós fazemos, mas não acho. Se eu não acho, amém. Isso não vai me atrapalhar. O que me atrapalha é eu não ter fé de rapto. Mas agora eu estou recebendo esta fé, através desta mensagem. Pensaríamos nós que a fé para o rapto que está nos trovões, os trovões é brana. Tudo estava em brana, tudo estava em Jesus. Mas Jesus diz, tem um que vai vir, que vai fazer mais do que eu. Aí é o Novo Testamento, as revelações do Apocalipse, tudo estava no 7º anjo. Quando ele chegar e tocar sua trombeta, então vocês vão ficar sabendo. Não foi quando Jesus tocou a trombeta no tempo dos judeus, que os judeus rejeitaram, ele salvou os gentios. Por graça nós entramos. Mas agora ele veio entre os gentios e revelou os mistérios que Jesus em seu dia diz, eu não sei, os anjos do céu não sabem. Mas depois ele vem em Apocalipse e diz, quando vier o 7º anjo, ele vai saber isso daí. E quem é o 7º anjo? É só brana? Não, é Jesus em brana. Ele vai fazer mais obras. É porque Jesus, estou em brana. Eu não posso fazer as obras sendo só Jesus. Eu entendo isso aí, claro. Jesus mesmo não sabia dia e hora. Agora no tempo de Brana diz, vocês sabem que eu sei o que são os trovões. Jesus não sabia o dia e a hora. E Brana sabia o que são os trovões, mas não está nem escrito. Vocês sabem que eu sei o que são maiores obras. Então estas coisas estão reveladas nestas mensagens do profeta. Toma as mensagens do irmão Brana, que nestas mensagens está a revelação que você precisa. Se eu não te enalteço, não te exalto, você tem que ter a palavra dentro de você para sentir bem. Sozinho lá no seu lugar, você é feliz. Eu acho bom esse povo, por enquanto, esse povo aqui do sul, não dá problema. Cada um no seu lugar. Não tem nenhum pastor aqui para poder te escutar. Os irmãos que nos auxiliam aí, como obreiros, irmão Rogério, pastor Mauro, irmão Silvio, que está nos auxiliando aqui, visitando doente. Isso daí é o suficiente. Vocês têm a palavra,
vocês têm a mensagem te pastoreia. Você ouve uma mensagem dessa, fica satisfeito por muito tempo. Dá para aguentar 2 meses. E dá para aguentar mais, até ano. Dá para aguentar. Você ouve, ninguém tira isto, é o pão da vida. Brana, homem, Deus. Pai Celestial. Que o Senhor continue nos ajudando a tomar sua palavra em primeiro lugar e ver que é o Senhor em carne fazendo a obra. Como o seu profeta mostrou que era o Pai no Filho, agora era o Filho em Brana fazendo a obra. Estamos agradecidos por isto, Pai. E neste último dia, a mensagem que veio em William Brana, em cada um de nós, para completar esta obra para a igreja, porque ela precisa reconhecer seu ministério nesse dia de comer o livro aberto, a semente, e deixar ela nascer, crescer e florescer e dar fruto. E agora estamos na época deste fruto dos trovões, dos selos que o Senhor revelou a William Marion Brana. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.